eu entendo o que o Fabiano está falando. Eu acho que, até porque o trabalho é muito recente, a atuação do São Paulo contra o Red Bull Bragantino dá um alento. E existe, eu percebo, da parte do Corinthians, mesmo com a vitória, talvez uma falta de perspectiva de que a equipe consiga voltar a jogar um futebol de um bom nível com o comando do Dorival. Acho que o Dorival e a declaração do Dorival... É isso aí. Pós-jogo, falando de reforço, eu acho que ela reforça, perdão da redundância. Ainda mais sendo o Dorival. Exato. O Dorival no São Paulo era o quê? Eu não preciso de nenhum reforço, só não abram mão do que temos aqui. Que aquela ocasião, vocês vão me ajudar, o Beraldo, o Pablo Maia... Isso. E, enfim, eram jogadores que poderiam ser o próprio Nestor à época. O São Paulo consegue segurar esses caras e traz quase que de surpresa o Rames e o Lucas. Na janela às vésperas Dorival. daquela semifinal. Exato. Mas o Dorival nunca foi o cara que exigiu o Lucas. Nunca foi o cara que exigiu o Rames. E no Corinthians ele vira público. E falar pela primeira vez, após 2 meses no comando, mas ele pediu 4 reforços. Então, mas é porque deu uma apertada nele, né? Ele repassou responsabilidade. A derrota pro Bragantino, a eliminação lá atrás. Sim. O time que não encontra um jeito de jogar legal, né? O time não tá jogando bem. Tudo bem, jogou bem contra o Red Bull, eu tô sendo até injusto, né? Não jogou mal, assim, não foi uma partida ridícula. Não, achei que o Corinthians jogou bem, poderia ter vencido o jogo. Mas, então, acho que caiu nele a pressão. Caiu nele a pressão, ele falou, isso não é meu, toma aí, Fabinho Soldado. Exato. O presidente do Corinthians é o que está aí. Esse que está aí, né? Isso tem muita influência, cara. Tem muita influência. Porque se prometeram algo ao Dorival, o Juvenal dizia, né? Se você prometeu o Guaraná, não dê Coca-Cola e vice-versa no vestiário. Isso tem muito a ver, né? O próprio descontentamento do Memphis tem razão de ser. Com quem que ele fala? O interlocutor dele não está mais no Corinthians. Era o Pedro Silveira, diretor financeiro, que era um dos poucos que falava inglês, um cara que até viajava com o Memphis a lazer, como foi na virada do ano. Ele perdeu esse alicerce que ele tinha na diretoria. E mais do que perder o alicerce, o confidente dele ali, ele não sabe quem são os caras que estão lá. Assim como ele desconhecia a figura do Augusto. Você imagina alguém fala assim, o G4 deve para alguém. Aí o cara fala, bom, mas eu conversava com o Arnaldo. E o Arnaldo não está mais no G4. Que estava em dia. Né, com o anterior. Isso. E agora? Com quem que eu falo lá no G4? São detalhes, pagamento? Quando a gente fala que não transborda no campo, é impossível não transbordar no campo. Porque... Tá mais nesse caos, né? E outra, quando você promete Coca-Cola, entrega a Coca-Cola. Prometeram pro Memphis umas coisas e... Eu ia até acrescentar uma informação sobre isso do Memphis que eu acho que é importante. O jogo Corinthians e Palmeiras da Copa do Brasil, dias 30 de julho e 7 de agosto, vão ser um marco temporal muito importante para essa passagem do Memphis Depay no Corinthians, contratualmente falando. Ele vai sentar com a diretoria do Corinthians após esses jogos contra o Palmeiras. Vão se discutir novamente os termos do contrato. O Corinthians é ciente que hoje boa parte dessas premiações estão fora do alcance financeiro do clube. A atual diretoria condena o contrato feito pelo presidente Augusto Melo. Então, isso vai ser rediscutido. E eu não me surpreenderia... Ainda com a janela aberta? Com a janela aberta, as vias de uma data FIFA em que ele deve ser convocado pela seleção holandesa e vai para a Europa. Eu não me surpreenderia com o Memphis Depay deixando o Corinthians nessa janela de transferência. Essa agora até setembro. Isso. Pois é. Só que só depois do jogo contra o Palmeiras. Caramba, vai ter que comprar umas caixas de lenço pro Vess, hein? Nossa, aí... O bicho vai chorar. Agora, Nossa Senhora. Nesse aspecto sobre transbordar a crise para o campo, nos dois casos... No Corinthians, nos dois casos elas já entraram, mas de formas diferentes. Muito diferentes. No comportamento como cada comandante age. Porque o Crespo, a forma dele é... Então, mas o Crespo chegou ontem. Isso. Não, calma. Não, o outro tá lá já tomando pancada há algum tempo. O que eu quero dizer é a forma como o Crespo faz isso. Então ele fala, ele tira, ele não, como eu vou dizer... Ele não assume responsabilidade de coisa que não é dele. Do Lucas estar machucado ou da diretoria. O clube não tem grana para contratar. Sei lá. O Dorival, a coisa fica mais misturada, porque o Dorival sabe da situação do Corinthians, mas ele fala, não, foi acertado aqui comigo que eu vou ter reforço. Você entende? É isso que eu quero pontuar. São jeitos diferentes. Forma como cada um está lidando com isso, né?
Mas a situação do Corinthians é Nos dois milhão jeitos... de vezes mais grave. Sim, mas nas duas jeitos é um jeito do treinador se proteger. O Crespo não vai assumir bronca que não é dele, e o Dorival fala assim, bom, o que prometeram é outra coisa. Correto. A prova disso é que o Corinthians demorou uma semana para fechar com o Dorival, que era um técnico desempregado. Isso me leva a crer a quantidade de ressalvas que ele tinha a assumir o Corinthians naquela altura. Eu vou assumir, beleza, você consegue me garantir 4 reforços, você consegue me garantir um salário em dia, uma multa gorda porque cai o presidente e aí o novo presidente não gosta de mim e quer me demitir. E esses pormenores que fizeram o Corinthians levar 7 dias para fechar com um treinador que estava desempregado. Perfeito. Então, já mostrava que ali ele tinha inseguranças em trabalhar no Corinthians. E agora, publicamente, ele deixa isso explícito. Olha, os últimos 6 confrontos entre São Paulo e Corinthians, aconteceu isso que você vai ver na sua tela. Cadê a tela? As últimas 6 partidas, Últimos 6 confrontos, cadê? independente de... Isso. Tivemos São Campeonato. Paulo 3, Corinthians 1 no Morumbis. Depois tivemos São Paulo 3, Corinthians 1 de novo. Foi no Mané Garrincha, esse outro 3x1. Exatamente. 3-1 no Mané Garrincha, gol do Caleri e tal. No São Paulo tinha acabado de ser eliminado da O do Caleri não, Libertadores, né? pênalti no Caleri. Pênalti no Caleri. São Paulo tinha O acabado de ser eliminado. Lucas brilhou também. Gol do Lucas. Gol do pênalti. Lucas Arboleda e André Silva. Silva. Depois, Corinthians 2, São Paulo 2, esse na Neoquímica Arena. Aham. Isso pelo Pelo Campeonato Brasileiro, Primeiro turno. Tinha o Carlos Miguel no Corinthians. Despedida. Corinthians 1, São Paulo 2. Primeira vitória do São Paulo lá, gol do Caleri também. Aham. Depois, Corinthians 2, São Paulo 1 no Morumbis. Gol do Caleri também. Gol do Caleri Dois. também. São Paulo 2, Corinthians 1-0. Gol da Último Copa do confronto Brasil. Do jogo da Copa do Brasil. Do Lucas. Lucas e Rafa. Freguesia, hein? Não, então, Ultimamente tá mesmo. no Brasileirão, o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2010. Olha. 2x0, Elias e Jusilei. Elias e Jusilei, né? Se bobear, o Corinthians tá devendo pra eles ainda. Pro Jusilei tá. Acho que os dois estão. O Jusilei gerou uma dívida de mais de 30 milhões pro Corinthians. Meu Deus. Então, mas é um clássico paulista, a gente sempre fala isso aqui, que o mando de campo tem muito peso. É mais do que nos outros confrontos, né? Tem tido muito peso, né? Nesses anos todos. São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera. Essa aí que está na tela. Foram várias ocasiões, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre como as fases independem num clássico. Quantas vezes o São Paulo não foi para Itaquera durante a pandemia, Com Corinthians sem uma torcida, faca e o queijo na mão, com um pra- time muito melhor, mais encaixado, e o Corinthians arrancou. Exato. Eu acho que, e assim, 2024... Foi por pouco que o Corinthians não arrumou um gol ali no final também, porque já estava abatido com um a menos, Isso. fez o gol com o Arthur Quase. Souza, Fez o 2x1. expulsou uma pressão Quase e aí o jogo empatou. Foi um golaço, né? do Arthur Souza. Ah, não. Tá. O golaço do Martins foi esse ano, do sim, 3x1. Porque o São Paulo vencia quando venceu em Itaquera, pelo Paulista, vencia por 2x0, parecia tudo tranquilo. Aí toma o um Corinthians gol. fez 2x1, quase empatou. Quase empatou. É difícil explicar isso, mas ela ocorre Eu acho que o único de grande diferença técnica desses aí foi o 2x0 da Copa do Brasil. Que ali sim o Corinthians foi amassado. É verdade. Então, todo o ambiente, talvez tenha sido um ambiente mais... Acho que todo mundo que entrou no Morumbi aquele dia, eu inclusive, estava a trabalho, sabia que o São Paulo ia se classificar. Exato. Tava um clima. Com aquele detalhe crucial do Lucas. fora do campo, do Lucas. Não Rogério ter Guedes jogado. vendido. Exato. Sai o Roger Guedes, entra o Lucas. Né? Entra um jogo. Parabéns, O time hein? perde um jogador importante, Que outro memória ganha um jogador vocês têm, decisivo. hein?